Olá, eu sou Luiz Souza e essa vai ser a última videoaula aqui da série sobre multímetros, né? São aulas que eu coloquei aqui atendendo ao pedido de alguns usuários do canal. Pediram para explicar basicamente como se usa cada função do multímetro. Eu já expliquei nos vídeos anteriores como fazer medição de tensão em corrente contínua, em corrente alternada, como utilizar a função de semicondutores, como utilizar aqui a medição de resistência elétrica. E nesse último vídeo eu vou ensinar essa função aqui, que é a medição de corrente elétrica. No caso desses multímetros mais simples, em geral, eles são capazes de medir até 10 amperes, como é o caso desse aqui, ou 20 amperes. Para correntes superiores a essa, sempre é recomendável você utilizar aquele alicate amperímetro, que ele faz a medição de uma forma mais segura. Por que eu tirei as ponteiras aqui? Você vai notar que no seu multímetro, normalmente vai ter 3 encaixes para ponteiras, ou até 4, dependendo do multímetro. No caso desse meu aqui, eu tenho essa entrada COM, que é para a ponteira preta, que é, no caso, a comum, né? Tem essa entrada do meio, que ela é para todas as funções do multímetro, incluindo até mesmo a medição de corrente até 200 mA. Essa informação você vê sempre escrita próximo do borne de ligação aqui da ponteira. E no caso desse meu multímetro aqui, para fazer medição de corrente até 10 amperes, que é o limite máximo que ele suporta, eu tenho uma ponteira separada. Então, nesse caso aqui específico, a gente vai colocar a ponteira nesse borne aqui de 10 amperes e no comum. Sempre que a gente vai medir corrente e não sabe o tanto que está medindo, mas sabe que está dentro do limite máximo suportado pelo aparelho, a gente vai colocar aqui nessa capacidade máxima. No caso do meu aparelho, como ele só consegue medir até 10 amperes, eu já deixei ele aqui em 10 amperes, já coloquei a ponteira no local correto. E outra coisa que eu preciso explicar sobre medição de corrente nos multímetros é que uma ponteira e a outra formam um curto. Por isso, nunca, em hipótese alguma, você vai colocar a ponteira para medir ali, por exemplo, os 2 bornes de uma bateria. Você vai danificar o multímetro e pode até mesmo provocar um acidente. Outra coisa muito importante também para a gente falar é que esses multímetros mais simples de uso doméstico, eles só são capazes de medir a corrente quando a gente estiver utilizando tensões de corrente contínua, ou seja, você só vai poder medir a corrente de um circuito desde que seja uma corrente que esteja em voltagem, em tensão de corrente contínua. Então, nunca utilize esse multímetro, por exemplo, para medir a corrente de um ventilador que você ligou na tomada, de algo do tipo. Não vai funcionar, pode danificar o aparelho e ainda te expõe a riscos. Então, falado isso, vou só voltar a frisar que o multímetro, para medir a corrente, o que ele faz? Ele entra com a corrente elétrica por uma ponteira, essa corrente vai passar por dentro do aparelho e vai sair na outra ponteira. Ou seja, é a mesma coisa que se você tivesse aqui um pedaço de fio ligando uma ponteira na outra. Basicamente é isso. A medição o aparelho vai fazer quando essa corrente passa ali por dentro, num circuito específico, ele vai determinar o tanto de corrente em amperes que está passando ali por dentro. Então, para poder fazer essa medição, eu montei aqui um circuito bem básico mesmo, bem simples, que é uma lâmpada automotiva ligada numa fonte de 12 volts, de aproximadamente 12 volts, e aqui o fio negativo está indo direto para um dos polos da lâmpada, e o fio positivo, eu fiz aqui uma interrupção, ou seja, eu peguei aqui o fio positivo, interrompi ele aqui nesse meio, coloquei outro pedaço de fio aqui para chegar até a lâmpada. Para que isso? Para você poder entender que essa medição ela é feita pela passagem da corrente aqui e nunca pela junção dos 2 polos que alimentam essa lâmpada. Então, só para você poder entender que as 2 ponteiras nesse caso funcionam como se fosse um pedaço de fio, quando eu ligo aqui uma ponteira e a outra nas extremidades, ele acende a lâmpada.
Por que isso? Porque a energia que tinha sido interrompida aqui nesse ponto entrou na ponteira, foi no multímetro, saiu na outra ponteira para então chegar até a lâmpada. E aí, fazendo essa medição, o multímetro vai dar aqui para você um valor em amperes. No caso aqui eu estou utilizando uma escala que chega até 10 amperes e o multímetro está dando aqui para mim um resultado de 0,42. O que significa isso? Que ele não chegou nem mesmo a uma carga de 1 ampere. Ele chegou a 0,42 ampere, ou que dá o equivalente a aproximadamente 410, 420 miliamperes. E aí, se eu quisesse um resultado mais detalhado, no caso desse multímetro aqui, eu não teria como. O resultado final que eu fico é esse aqui. Agora está 0,41, mas antes tinha mostrado 0,42. Como a minha escala inferior aqui é até 200 miliamperes, se eu ligasse aqui a ponteira no meio e fizesse essa mesma coisa que eu estou fazendo agora, eu provavelmente ou danificaria o multímetro ou queimaria o fusível interno que ele tem de proteção. Então, a medição de corrente, no caso dos multímetros, é feita dessa forma. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, tenha servido aí para você entender a dinâmica dessa medição. Se você tiver com alguma dúvida ainda com relação aos multímetros ou com a medição de corrente, você pode perguntar através dos comentários que eu vou te responder assim que possível. Te peço para se inscrever no canal e te peço para dar um gostei para ajudar na divulgação do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Valeu!